I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. Nas fronteiras do infinito. Recentemente, quem acompanha o que vem saindo da academia ou aqui do nosso Fronteiras, percebeu já que o assunto dos buracos negros, mais precisamente os supermassivos, tem sido recorrente. E muito disso tem sido fomentado graças ao telescópio espacial James Webb. E para além do objeto em si ser esse tipo específico de buraco negro, o que chama atenção é que sempre se trata de novas informações, de diferentes frentes, todas relacionadas a eles. Às vezes são os Little Red Dots. Recentemente, falamos aqui no Fronteiras sobre os aglomerados globulares. Por vezes, é alguma detecção extremamente antiga ou massiva. Hoje mesmo vamos falar sobre o uso da inteligência artificial para estudar esses astros extremos do universo e como eles crescem. Sim, e o bloco de hoje é quase monotemático: buracos negros supermassivos. Primeiramente, falaremos sobre um evento que ricocheteou um desses monstros para longe de sua casa. E em seguida vamos direto para esse papo sobre o uso de inteligência artificial para o estudo do crescimento deles. Gente, eu estava acompanhando aqui as publicações recentes e me deparei com um estudo fascinante que saiu na Physical Review Letters, liderado por Taoiseach Islam, do Instituto Kavli de Física Teórica. A pesquisa se concentra em um objeto chamado RBH-1, um buraco negro supermassivo que foi detectado tanto pelo James Webb quanto pelo telescópio Hubble e que está viajando pelo espaço a uma velocidade impressionante de quase 1.000 km por segundo. Uma pausa para a gente contemplar a dimensão disso tudo: 1.000 km por segundo. Essas duas máquinas da astronomia recente nos mostraram que esse objeto é interessante, pois ele parece ter sido ejetado de sua galáxia hospedeira. A equipe de Islam conseguiu reconstruir um evento, tipo uma fusão que provavelmente lançou nessa jornada interestelar. Normalmente, buracos negros supermassivos estão ancorados nos centros das galáxias, com massa que variam de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. Claro que há exceções, como, por exemplo, o buraco negro em forma de coruja, que muito provavelmente é resultado de um colapso direto da geração de fusão de duas galáxias inteiras. Mas, no geral, elas estão sim presos no núcleo das galáxias. Mas o que está acontecendo é que o nosso personagem, o RBH-1, está se movendo rapidamente para longe do centro de sua galáxia. A explicação mais provável e que a equipe investigou é que ele foi lançado pelo recuo de ondas gravitacionais gerado pela fusão de dois buracos negros supermassivos, algo que a teoria da relatividade geral de Einstein prevê há décadas. Rodrigo, lendo isso, eu fiquei na dúvida aqui, genuína. Isso não seria meio que parecido como o princípio do motor de dobra de Star Trek? Será que alguma civilização extraterrestre conseguiu construir essa tecnologia, Marco? Mas falando do texto, essa é a confirmação, é espetacular, como o próprio Islam destacou. O fenômeno do recuo gravitacional ou rebote já havia sido proposto teoricamente, mas o buraco negro RBH-1 é o primeiro exemplo convincente de um buraco negro supermassivo ejetado de sua própria galáxia hospedeira. O que a equipe fez foi basicamente uma investigação forense para esse caso. Eles partiram da velocidade medida do RBH-1, cerca de 1.000 km por segundo, e se perguntaram que tipo de fusão poderia ter gerado um recuo tão poderoso. Para resolver essa pergunta, a equipe convocou eles, os maiores detetives que temos disponíveis no espaço hoje. Foram combinados os dados de observações do James Webb e do Hubble, com modelos teóricos altamente precisos baseados em relatividade numérica, que resolvem as equações de Einstein em supercomputadores somados com o uso da teoria das perturbações de buracos negros. Aqui, o objetivo era comparar milhões de possíveis configurações binárias progenitoras com as propriedades observadas do RBH-1,
para identificar quais combinações de massas e giros dos dois buracos negros que se fundiram eram mais compatíveis com os dados coletados. Desse esforço, a equipe conseguiu estabelecer restrições quantitativas sobre o sistema progenitor. Eles mostraram que a fusão provavelmente envolveu 2 buracos negros supermassivos com uma razão de massas inferior a aproximadamente 6:1, com o maior deles girando rapidamente. Além disso, o sistema binário provavelmente apresentava precessão antes da fusão, ou seja, os eixos de rotação dos buracos negros não estavam alinhados, o que contribuiu para um recuo mais intenso. Nem consigo imaginar a dinâmica maluca que deve ter sido esse evento, cara. Mas que bom que para isso nós temos esses supercomputadores aí. E essa reconstrução nos dá uma janela para um evento que aconteceu há cerca de 70 milhões de anos, mas que não podemos mais observar diretamente. A fusão dos buracos negros em si já ocorreu, e o que os pesquisadores conseguem inferir são as propriedades físicas da fusão, incluindo as massas e os giros dos objetos progenitores, e também obter informações sobre a fusão das galáxias que possivelmente os reuniu. E as implicações, como o próprio Island afirmou, é de que o trabalho mostra como observações astronômicas e modelos teóricos baseados na relatividade geral podem ser combinados para voltar no tempo e revelar a história de eventos cósmicos extraordinários. É uma técnica que pode ser aplicada a outras descobertas futuras de buracos negros supermassivos em recuo, à medida que telescópios como Nancy Grace Roman e o próprio James Webb encontrem mais desses objetos. E o mais espetacular disso tudo, ao meu ver, é que há uma conexão direta com as ondas gravitacionais, Rodrigo. Segundo o que temos disponíveis hoje na literatura, a maioria das fusões de buracos negros produz recuos relativísticos modestos, insuficientes para coisas como ejetar o buraco negro resultante de sua galáxia. Mas, como os pesquisadores mostraram, fusões com parâmetros bem específicos, como as razões de massas específicas e a precessão, podem gerar recuos extremamente altos, como os que lançou o RBH-1. E claro que compreender esses parâmetros hoje ajuda a refinar os modelos que serão usados para interpretar as observações diretas de ondas gravitacionais de fusões de buracos negros supermassivos, que o futuro Observatório Espacial LISA da ESA e da NASA deverá detectar. Um parênteses aqui para o nosso papo. Outro aspecto tecnológico importantíssimo que vimos nesse estudo, ouvintes, é esse LISA, um interferômetro espacial para ondas gravitacionais. Absolutamente, Rodrigo, isso é insano. E para além, na minha visão, isso é outro movimento da resposta estadunidense aos investimentos espaciais chineses. Afinal, vimos recentemente aqui no Fronteiras mesmo que a China já está construindo e testando seu próprio interferômetro espacial para ondas gravitacionais. Isso me dá a impressão que essa corrida não é apenas simplesmente espacial, é algo muito maior. É tecnológica e o espaço é só mais um ambiente para pôr tudo isso à prova. Mas voltando ao nosso estudo de hoje, é interessante notar que o RBH-1 foi detectado tanto pelo James Webb quanto pelo Hubble, 2 telescópios com capacidades complementares. Afinal, o Hubble forneceu imagens em alta resolução que ajudaram a medir a velocidade do objeto, enquanto o James Webb, com sua alta sensibilidade no infravermelho, confirmou a natureza do buraco negro e sua separação da galáxia hospedeira. A equipe do Island já está planejando os próximos passos e eles querem aprimorar ainda mais as modelagens das fusões de pares de buracos negros, desenvolvendo modelos teóricos mais precisos com base na relatividade geral. Além disso, devem aplicar os mesmos métodos a futuras observações de buracos negros supermassivos em recuo. À medida que números de sistemas observados aumentem, será possível reconstruir seus históricos de fusão e obter uma compreensão mais profunda de como os buracos negros supermassivos e suas galáxias hospedeiras evoluem em conjunto ao longo do tempo cósmico. Esses objetos, os buracos negros supermassivos e galáxias, evoluem de forma acoplada, grudadinhos. As fusões das galáxias trazem seus buracos negros centrais para interagir e essas interações podem resultar em fusões de buracos negros, que por sua vez pode ejetar o remanescente. Estudar o RBH-1 é, então, portanto, estudar a história de uma galáxia que passou por uma fusão violenta e perdeu seu núcleo. É uma galáxia sem buraco negro.
E cara, a analogia com uma investigação forense feita pela equipe é muito adequada. Porque vejam só, a velocidade do RBH-1 é a pista principal, e a equipe de Island utilizou essa pista para reconstruir o crime. E então eles determinaram que a fusão provavelmente ocorreu com uma razão de massas específicas e com giros alinhados, ou não alinhados, de uma certa forma. Ou seja, cada detalhe da fusão deixa uma marca na velocidade e no giro do buraco negro remanescente. E a publicação na Physical Review Letters, um dos periódicos mais seletivos de física atualmente, atesta a importância desse trabalho. O estudo não apenas confirma uma previsão teórica da relatividade geral, mas também estabelece um novo método para investigar fusões e buracos negros supermassivos que não podem ser observadas diretamente por outros meios. É um avanço metodológico significativo. O futuro é promissor e a equipe de redação do Fronteiras do Infinito está ansiosa. Afinal, com o Nancy Grace Roman, que terá um campo de visão muito maior que o Hubble, e com o James Webb continuando suas operações, espera-se que muitos mais buracos negros fujões como este sejam descobertos. Cada um deles será uma nova oportunidade para aplicar a técnica desenvolvida por Island e seus colegas, refinando ainda mais a nossa compreensão da dinâmica de buracos negros supermassivos. E a conexão com o LISA, ou com o Interferômetro Espacial Chinês, é particularmente interessante. Enquanto esses equipamentos a laser detectarão as ondas gravitacionais emitidas durante a fase final de fusão de buracos negros supermassivos, estudos como estes podem fornecer informações sobre o produto final dessas fusões, os buracos negros remanescentes que são ejetados. Trata-se de uma abordagem complementar que, combinada, dará uma visão muito mais completa desses eventos extremos. E falar em reconstruir fusões de buracos negros supermassivos com o uso de detectores de ondas gravitacionais, telescópios espaciais, estudando recuos dessas mesmas ondas gravitacionais, que mais se parecem com a dobra espacial, me leva a levantar uma questão fundamental. Estamos mais próximos desse futuro pique Star Trek ou mais longe, uma vez que hoje temos disponível as inteligências artificiais? É uma pergunta um tanto controversa. Afinal, as IAs facilitam muito diversos processos, mas também nos atrofiam em certas habilidades humanas. É um assunto para um Fronteiras do Infinito só para isso. Mas retornando à astronomia, existe uma questão que acompanha estudiosos há décadas. Como esses gigantes, os buracos negros supermassivos, crescem até se tornarem os monstros que encontramos nos centros das galáxias. E eis que o Rodrigo nos trouxe outra pergunta controversa. Afinal, a resposta pode estar em um dos objetos mais brilhantes do universo, os quasares, que são como fotografias de infância dos buracos negros supermassivos. E agora, com a ajuda dessa outra ferramenta que citamos, a inteligência artificial, os astrônomos estão encontrando versões raríssimas desses objetos, que podem nos ajudar a entender esse processo de crescimento. Bem, me parece que nesse caso, as IAs estão ajudando. No estudo publicado no dia 22 de julho no The Astrophysical Journal, outra revista de grande peso, a equipe liderada por Everett MacArthur, da Ohio State University, utilizou inteligência artificial para analisar dados do Dark Energy Spectroscopy Instrument, o famoso DESI, e identificou 7 candidatos promissores a quasares que atuam como lentes gravitacionais. Lentes gravitacionais, gente, são esses sistemas extremamente raros e que funcionam como lentes de aumento naturais, criadas quando a gravidade de um objeto massivo curva e amplia a luz de um objeto mais distante. Esse fenômeno gravitacional permite que a gente veja galáxias distantes ampliadas. Também que a gente mapeie a misteriosa matéria escura, além de medir a expansão do universo e, se já não bastasse, podemos usá-las para detectar exoplanetas. É um fenômeno riquíssimo que o universo nos dá naturalmente e amplia demais a nossa capacidade de compreensão do cosmos. Perfeitamente, Rodrigo. E a analogia que o MacArthur usou foi muito ilustrativa. Ele disse que os quasares são como fotografias de infância de um buraco negro supermassivo. Entender como esses objetos evoluem para um buraco negro gigante, desses que vemos hoje, é fundamental para traçar a história do universo. O problema é que os quasares são tão brilhantes que ofuscam as galáxias hospedeiras, dificultando o estudo do ambiente ao redor deles. É exatamente aí que entram as lentes gravitacionais. Quando um quasar atua como lente, ele amplia a luz de uma galáxia mais distante,
permitindo que os astrônomos estudem simultaneamente o quasar e a galáxia cuja luz está sendo distorcida. É como uma janela dupla para o estudo do cosmos. O problema é que encontrar esses alinhamentos é um evento bastante raro. E a equipe de MacArthur usou uma abordagem engenhosa para resolver esse problema, pois eles começaram com um catálogo de aproximadamente 800 mil quasares identificados pelo DESI. Como existem poucos exemplos conhecidos de quasares com lentes gravitacionais, não havia dados reais suficientes para treinar o modelo de inteligência artificial. Em vez disso, eles geraram exemplos simulados desses alinhamentos, ensinando o algoritmo a reconhecer as assinaturas sutis das lentes. O algoritmo, então, reduziu a busca de 800 mil para cerca de 200 candidatos somente, os quais foram então revisados manualmente pelos pesquisadores. Esse processo resultou em 7 novos candidatos a quasares com lentes gravitacionais. Pessoal, percebam a redução dos potenciais candidatos para os reais candidatos. 800 mil para somente 7. Para vocês verem o grau de raridade de que era necessário. Mas ainda assim, segundo o comunicado da Ohio State University, essas descobertas praticamente dobram o número de sistemas conhecidos encontrados por meio de levantamentos semelhantes, algo que seria praticamente impossível de fazer manualmente. Então aqui de fato a IA ajudou mesmo. E a importância desses sistemas não é só uma curiosidade astronômica. Eles podem ajudar os pesquisadores a compreender como os buracos negros supermassivos em crescimento ativo evoluem e como eles moldam as galáxias ao seu redor. Os quasares são alimentados por buracos negros que estão acumulando matéria de forma frenética, na fúria. E estudar esses objetos em seus estágios iniciais é crucial para entender o crescimento desses gigantes. Então, no final, eles ainda conseguiram responder uma pergunta muito importante. E, como falamos antes, o efeito da lente gravitacional é um dos fenômenos mais impressionantes previstos pela relatividade geral. A gravidade de um objeto massivo, como um quasar, curva o espaço-tempo ao seu redor. Quando a luz de uma galáxia distante passa por essa região, ela é desviada e ampliada, criando múltiplas imagens ou distorcendo a forma de um objeto de fundo. É como se o universo tivesse suas próprias lentes de aumento naturais. E o que torna esses 7 candidatos tão particularmente interessantes é que eles representam um alinhamento cósmico extremamente preciso e raro. A galáxia distante, o quasar que atua como uma lente e a Terra precisam estar quase perfeitamente alinhados. Isso é muito mais massa que alinhamento de planetas e a gente não vê nenhum astrólogo fazendo alarde que você vai perder dinheiro com isso ou que o seu amor vai te abandonar. E não dê nem ideia, Marco. Mas de fato sabemos que a probabilidade disso acontecer é mínima. O que explica por que tão poucos sistemas desse tipo são conhecidos. A IA foi essencial para identificar esses alinhamentos raros em meio à vastidão dos dados. Observações de acompanhamento ainda serão necessárias para confirmar esses 7 candidatos e estudar suas propriedades com maior nível de detalhe. Telescópios como o James Webb e o Hubble podem ser usados para verificar se os padrões detectados pelo DESI realmente correspondem a lentes gravitacionais. Se confirmados, eles oferecerão uma nova e poderosa forma de investigar a evolução dos buracos negros supermassivos. E essa abordagem demonstra como a inteligência artificial está revolucionando também a astronomia. Levantamentos modernos como esses do DESI produzem quantidades astronômicas de dados, muito maiores do que qualquer equipe humana poderia analisar manualmente. Algoritmos de aprendizado de máquina, treinados em simulações, podem identificar padrões sutis que passariam despercebidos, acelerando o ritmo das descobertas. O próprio processo de treinamento do modelo é um show. Como os pesquisadores não tinham dados reais suficiente, eles criaram simulações realistas de quasares com lentes gravitacionais, com diferentes configurações de massa, distância e alinhamento. O algoritmo aprendeu a reconhecer as assinaturas dessas lentes em dados sintéticos e depois aplicou esse conhecimento ao catálogo real do DESI. Essa taxa de sucesso mostra que o método funciona e pode ser aplicado a outros levantamentos, como os do futuro Observatório Vera Rubin e do telescópio espacial Nancy Grace Roman. Marco, olhando para as duas histórias que nós discutimos hoje aqui no Fronteiras,
fica claro como a astronomia está usando abordagens complementares para desvendar os segredos dos buracos negros supermassivos. De um lado, temos o RBH-1, um buraco negro fujão que viaja pelo espaço a quase 1000 km por segundo, cuja origem foi reconstruída como uma fusão violenta entre dois buracos negros supermassivos há cerca de 70 milhões de anos, revelando as massas e os giros dos progenitores através de modelos teóricos e simulações numéricas. Já de outro, os quasares como lentes gravitacionais. 7 novos candidatos descobertos por inteligência artificial no catálogo do DESI, que funcionam como fotografias de infância de buracos negros supermassivos e nos ajudam a entender como esses gigantes crescem ao acumular matéria em seus estágios iniciais. Enquanto o RBH-1 nos conta a história de uma fusão que já aconteceu, os quasares nos mostram o processo ativo de acreção que alimenta esses objetos. Ambos os estudos, publicados em periódicos de alto impacto, mostram como a combinação de observações astronômicas com ferramentas teóricas e computacionais está desenvolvendo e rápido nossa compreensão da evolução dos buracos negros supermassivos e de suas galáxias hospedeiras. Do recuo gravitacional que ejeta buracos negros de suas galáxias, às lentes cósmicas que ampliam as luzes dos objetos distantes. Cada descoberta adiciona uma peça ao nosso quebra-cabeça da formação estrutural do universo. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.